Bom, essa teoria quantitativa da moeda, apelidada de TQM, vocês também podem encontrar nos livros como teoria quantitativa de Fischer. O que essa TQM estabelece? Ela fala assim que os preços variam diretamente com a quantidade de moeda em circulação, considerando que a velocidade de circulação da moeda e que o volume de transações com bens e serviços não se alteram. O que é a velocidade de circulação da moeda? É quantas vezes a moeda passa de mãos em mãos num determinado período. Então, tipo, você trabalhou, aí ganhou o seu salário, R$ 5. Aí você foi lá e pegou um ônibus e gastou os seus R$ 5. Aí o cobrador entregou na empresa os R$ 5, depois isso voltou no salário dele, esses R$ 5, os mesmos R$ 5. E aí voltou no salário dele, ele foi na padaria e comprou R$ 5 de pão. Esses R$ 5 de pão viraram R$ 5 de insumo na padaria. E aí entrou na empresa de trigo. Enfim, essa mesma moeda, ela roda de mãos várias vezes. Esse tanto de vezes aí a gente chama de velocidade de circulação da moeda. E o volume de transações depende de quantos bens e serviços estão sendo produzidos e vendidos nesse mercado, né? Se tem muitos bens e serviços produzidos e vendidos, é um alto volume de transações. Se tem poucos bens e serviços, a tendência é ter um baixo volume de transações. A TQM vai relacionar todas essas coisas. A quantidade de moeda e a velocidade com a qual essa moeda passa de mão em mão, a quantidade de produtos que essa economia tem, e o volume de transação desses produtos. Ela fala o seguinte: se o volume de transações e a velocidade de circulação da moeda não se alteram, então há uma tendência à estabilidade. Uma mudança no estoque de moeda, num dado período de tempo, não tem efeito permanente sobre as variáveis reais, mas resulta em uma mudança proporcional nos preços dos bens e serviços. Ou seja, se tem moeda de mais, vai ter inflação. Se tem moeda de menos, vai ter deflação. Na verdade, a conta que a gente está falando é essa conta que está aqui embaixo. MV igual PVST. M seria a quantidade de moeda, V a velocidade das trocas, P o nível de preços e T a quantidade de produtos. O que ele está falando aqui é que o fluxo monetário tem que ser igual ao fluxo real. Só que na vida real, os fatores de produção, eles são difíceis de serem ajustados. Lembra que a gente precisa de inovações e tal para mudar? Para criar novos empregos, fazer os recursos renderem mais? Essas mudanças, elas não são mudanças rápidas. Elas são mudanças lentas e que levam tempo. No geral, o nosso PIB não cresce rapidamente de um ano para o outro, ele cresce pouquíssimos por cento. Então, supor que a velocidade de trocas e que o volume de transações é meio estável, não é uma coisa assim de outro mundo. É uma suposição que faz todo sentido. E aí, se eu estou supondo aqui que essa velocidade é estável e que o volume de transações, podem pegar como proxy do volume de transações o PIB. Em alguns livros vai aparecer a letra Y, porque em inglês eles usam nos livros em inglês eles usam Y para representar o PIB. Se a gente supor que essas duas variáveis são estáveis, por exemplo, é um número X, um absoluto, um valor absoluto, as únicas coisas que eu teria como variáveis aqui seriam essas outras duas, como as instáveis, né? E aí uma deveria ser proporcional à outra para que a conta batesse, né? Quando uma muda, a outra muda. E uma tem que acompanhar a outra para que a conta continue fechando. A conta foi estabelecida assim porque tem que ter a relação real e monetário bem estabelecida. Então, M é moeda e P é nível de preços. Aqui é o lado monetário, aqui é o lado real. Se V é constante, T é constante, as coisas que a gente está mexendo aqui para fazer a identidade continuar valendo são M e P. O governo, ele não manda no nível de preços. Ele quer mandar no nível de preços. O governo manda no nível de M. Se o governo manda no nível de M, então ele também manda no nível de preços, porque existe uma influência direta aqui nessa conta. Aí é por isso que eu falo, se o governo fez moeda demais, qual é o impacto disso no nível de preços? Então eu tenho que MV igual ao P vezes T. Se M cresce, então P vai ter que crescer. Por quê? Porque T é estável e V é estável. O único impacto do aumento da base monetária é aumento de preços. E o único impacto da redução da base monetária é uma queda de preços. Isso não tem impacto real, só tem impacto monetário. Do modelo clássico, né? Não é o modelo keynesiano.
Vou adiantar um pouquinho. Olha o que está falando aqui. Isso aqui eu já expliquei, vamos chegar aqui. No longo prazo, o PIB é determinado pelo pleno emprego. O que é pleno emprego? Não é que todo mundo está empregado. Tá? Pleno emprego é um conceito de que todos os fatores produtivos do sistema têm a capacidade de serem utilizados. Digamos que a gente esteja falando de mão de obra. Todo mundo que quiser entrar no mercado de trabalho vai conseguir entrar, desde que concorde com os preços estabelecidos no mercado de trabalho. De onde vem os preços do mercado de trabalho? Oferta e demanda de mão de obra. Então, quando você chega lá e você entra na oferta de mão de obra, isso gera um deslocamento da oferta. Isso muda o nível de preços. Se depois que você entrou, você olhou o preço de equilíbrio e você concordou com esse preço e aceitou o emprego, beleza, você está no pleno emprego. Se você entrou lá na oferta e não concordou com esse preço, achou que o preço está muito baixo para você e você resolveu sair, isso não afeta a definição de pleno emprego. Porque o emprego para você tinha, você que não quis. Ao nível que se estabeleceu na relação oferta e demanda de emprego. Quando a gente fala de pleno emprego, a gente está analisando todos os mercados da economia, de todos os fatores de produção simultaneamente. E aí, se todos os mercados estão livres para funcionar, todos vão estabelecer um preço de equilíbrio, todo mundo que concordar, né, todas as indústrias que concordarem com aquele preço vão vender, todo mundo que concordar com aquele preço vai comprar, e aí o mercado de fatores funciona, né, equilibrando o mercado de bens e serviços, e aí vai se estabelecer um determinado nível de produção para essa economia. Então, todo mundo que concordou trabalhar vai estar trabalhando, isso vai gerar um determinado produto. Esse produto a gente chama produto de pleno emprego. Para essa teoria aqui, a oferta de coisas, PIB, ela é um PIB que é determinada pelo pleno emprego. Então, a partir dos acordos feitos entre empregadores e empregados, indústria e consumidores e tudo mais, a gente atinge um determinado PIB de equilíbrio, que seria esse pleno emprego. E isso não seria um problema de moeda, isso tem nada a ver com a moeda. Isso tem a ver com as decisões das pessoas de trabalharem ou não trabalharem. A moeda está aí só para cumprir as suas funções. A gente fala que a TQM leva em consideração a chamada lei de Sé. O que é lei de Sé? Sé é o nome de uma pessoa. Escreve Sei, igual tá aqui. A lei de Sé ela estabelece que a oferta cria sua própria demanda. Como assim? De onde vem a oferta das coisas? Vem da relação de todos os mercados estabelecendo o pleno emprego de todos os fatores de produção. Então, a economia tem uma determinada carga de fatores disponível para produzir. A gente conversa, ofertas e demandas de todos esses mercados conversam entre si, chegam nos seus equilíbrios. A gente sabe que se um mercado está em equilíbrio, aliás, se N-1 mercados estão em equilíbrio, todos os mercados estão em equilíbrio. Então, se todos os mercados estão em equilíbrio, a gente chega num PIB de equilíbrio, e é essa quantidade de produtos que tem disponível para ser consumida no mercado, né? Ser consumida na vida. E porque existem esses produtos, a gente vai lá e compra. Se não existissem, a gente não poderia comprar. Então, a partir do momento que existe a produção, existe o consumo dessa produção. Porque a produção gera renda, a renda vai lá no mercado e compra aqueles produtos e pronto. É isso que a teoria está falando. Só que para ela funcionar, a gente tem que considerar que esse PIB é o PIB de pleno emprego, que essa velocidade aqui é uma velocidade estável, né? Não tem nenhum motivo para a gente achar que, de repente, as pessoas vão trocar mais a moeda ou que, de repente, elas vão trocar menos. Isso aqui, como é uma questão física, assim, mundo real, não é uma consideração tão impossível de entender. Aí, se isso é verdade, então, o nível de preços, né, P, é considerado variável passiva determinada pelo nível de moeda. Ou seja, o Banco Central tem poder de controlar a inflação. A gente fala que essa teoria, quando coloca para a moeda apenas as suas três funções, unidade de troca, meio de pagamento e reserva de valor, ela está considerando que a moeda é algo completamente neutro. M só impacta P. Nível de moeda só impacta nível de preços. O produto vem de fatores reais, não vem de fatores monetários. O que impacta produto? Inovações, confiança, outras coisas. Desejo das pessoas de terem coisas, disposição para aceitar as vagas de emprego que existem.
Então, isso tudo são coisas que não são monetárias. Então, a gente fala que na TQM existe a consideração da neutralidade da moeda. Aí, se a moeda é neutra, ela não tem impactos reais. Se a moeda não tem impactos reais, a política monetária é uma política inócua. Inócua significa que não tem sentido, né? Não tem impactos. Como assim? Então, na verdade, o Banco Central poderia só estabelecer uma meta de inflação, cumprir essa meta de inflação, fazer mais nada. Por que ele faria isso? Para manter a economia estável, porque a inflação tem uns impactos negativos. Mas ele faria isso só para manter a economia estável. Qual a implicação disso? A implicação disso é que se tivesse uma crise financeira, como a de 2008, o Banco Central não iria falar para os bancos comerciais se arrisquem mais, porque se vocês se arriscarem mais, as pessoas pegam tiro na mão e vão gastar, e isso vai gerar uma demanda que gera empregos, sustenta empregos. Ele não vai falar, porque ele acha que isso não vai acontecer. Se essa teoria está certa, o Banco Central vai ver a crise que está acontecendo e vai continuar mantendo apenas a meta de inflação. Porque ele acha que, se ele aumentar a quantidade de moeda que tem no sistema, o único impacto vai ser inflação, não vai ser demanda, não vai ser emprego. Porque ele não vê relação direta entre moeda e emprego. Ele só vê relação entre moeda e preço. O emprego sai de outras coisas. Se a moeda é neutra, política monetária não existe.